Bom dia, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para gravar mais um vídeo para vocês dedicado a livros, né, no que a gente chamou de Sextou com Livros. Hoje está um dia um pouco nublado aqui na Bahia, mais especificamente em Lauro de Freitas, mais especificamente ainda na praia de Vilas do Atlântico, ou Buraquinho, como vocês queiram chamar, onde eu moro aqui perto, né? O livro que eu vou comentar com vocês hoje, na verdade ele derivou para outro e eu vou comentar dois. Este livro, ele me foi assim mencionado, né, e sugerido que eu lesse ano passado ainda, né? Quando eu fiz o primeiro curso no Estúdio Daniel Brandão, curso de desenho, né? Esse ano eu estou fazendo novamente o curso, já fiz outros e tal. Então naquela oportunidade o Daniel Brandão, meu sobrinho, professor, né, sócio do estúdio, Daniel Brandão, em Fortaleza, ele me sugeriu a leitura deste livro. O livro chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, de Beth Edwards. Muito bem, quando ele sugeriu esse livro ano passado para eu ler, eu pensei, puxa, me lembrei logo de outro livro que eu li há 33 anos atrás, quando a minha filha nasceu, a Rosaninha, né? Então quando ela nasceu, eu e a minha esposa na época, nós líamos tudo, né? Não tinha internet, esse negócio, obviamente que não tinha aqui no Brasil, né? Então a gente lia de tudo, né? O Doutor Delamare, aquele livro do Doutor Delamare era fichinha pra gente, era um livro de cabeceira, né? Um livro dessa grossura, né? Que tinha na época, quem é da minha geração sabe o que eu estou falando. E aí um amigo meu na época sugeriu que eu lesse um livro chamado Como Ensinar o Seu Bebê a Ler. Esse livro é interessantíssimo, rapaz. Na época o título já me chamou a atenção, né? E aí eu comecei a pesquisar, procurar, ele achei, li e depois até eu emprestei para um amigo e não tenho mais esse livro. Veja que título interessante, né? Como Ensinar o Seu Bebê a Ler. Esse livro é de um médico, né, neurocirurgião e especializado em pediatria norte-americano, chamado Glenn Domen. Por que esse livro que o Daniel me sugeriu, que é o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, me lembrou esse livro aqui? Porque esse livro, Como Ensinar o Seu Bebê a Ler, ele diz exatamente o contrário. Ou seja, ele prova, na verdade, naquela época, veja bem, há 33 anos atrás, já foi reeditado várias vezes, é publicado em mais de quase 20 países, né? 20 línguas diferentes, na verdade. Então esse livro, ele mostra com experiências práticas desse neurocirurgião, o Glenn Domen, que crianças que foram, e adultos também, mas principalmente crianças, que foram afetadas por alguma pancada na cabeça e tiveram que fazer o que ele chama, né, os médicos chamam de hemisferectomia. O que é isso? É você retirar a metade ou uma parte do cérebro. Ele diz que essas crianças, com o decorrer do tempo, elas adquiriam as habilidades do outro lado do cérebro, assimilava o lado perdido, o lado que restante assimilava, né, as habilidades, né, as características do outro lado do cérebro. Então assim, eu achei esse negócio um negócio doido, além do método de ensinar o bebê a ler, que eu até tentei com a Rosaninha, não deu muito certo não, mas pelo menos eu tentei. Então o que me chamou muita atenção é isso, e esse livro, ele é muito profundo, gente, não é um, assim, apesar de não ser muito grosso, né, talvez tenha 300 páginas mais ou menos por aí, mas ele no final ele tem um apêndice. Olha que coisa interessante, tem um apêndice no final desse livro aí, em que ele coleta depoimentos de pais e mães, mais mães até do que pais, de filhos dele, né, que passaram por essa cirurgia, né, que o médico, né, o autor se refere, e com relatos assim reais mesmo, né, e ele colocou tudo no livro. Achei isso interessantíssimo, né. Aí vem, fecha o pano aí e volta para o livro que Daniel me sugeriu e que eu ganhei de presente esse ano de Camila, né, minha enteada, a quem eu agradeço novamente, no meu aniversário agora em outubro, e eu li esse livro agora capítulo por capítulo, um por dia, porque ele tem exercício também. Então por que me chamou a atenção esse livro, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro? Porque, poxa, isso é uma contradição, né, em relação ao outro livro que eu li há 33 anos atrás. Que negócio de lado direito, né? Então eu achei bacana também, e fiquei um pouco com o pé atrás, eu confesso, mas eu li ele todinho e entendi a ideia da autora, né, da Beth Edwards. Então ela já começa logo no início, na introdução desse capítulo, a falar de uma coisa chamada neuroplasticidade, né? Então aquele lance, né,
ela baseia todo o livro dela, basicamente, nessa ideia, né? Do lado direito do cérebro, lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo é o lado realista, né? O lado matemático, o lado estatístico, o lado da verbe, né? Da fala e tal, de conhecimento linguístico e tal. E o lado direito é o lado da arte, é o lado do desenho, é o lado holístico, né? De você enxergar a coisa com gestalt e por aí vai, né? Esse lado mais poético e por aí vai do ser humano, né? Do raciocínio humano. Então ela é baseada nisso, mas como eu disse, logo no início ela fala de uma coisa chamada neuroplasticidade. E a neuroplasticidade, ou plasticidade cerebral, ela coloca até no final do livro, né, que ele faz um pequeno glossário e coloca esse termo lá. Olha só o que é que vem a ser. Ó. A neuroplasticidade, os cientistas ainda não chegaram a uma definição cabal a respeito desse tema. Um termo que significa coisas distintas para pesquisadores de diversas áreas. Veja que nós estamos engateando ainda no conhecimento do cérebro humano, apesar de tantos avanços que nós fizemos já. Em geral, o termo refere-se à capacidade do cérebro e do sistema nervoso de mudar estrutural e funcionalmente devido a influências do ambiente. Pesquisas recentes mostram que o cérebro pode e de fato muda sua estrutura física e organizacional funcional, criando novos mapas neurais em relação a nossas informações, a novas informações, experiências ou aprendizagens. Então é interessante que, apesar da gente achar que seja contraditório, não é, né? O livro não é contraditório, mas ela coloca com clareza o que vem a ser a neuroplasticidade. E ela desenvolve o livro, então. Esse livro, obviamente, que é mais para os interessados, né? As pessoas que gostam de arte, que gostam, sobretudo, de desenho, mas não só para isso. Porque eu vou citar algumas coisas aqui que vocês vão ver, e esse vídeo vai ficar um pouquinho mais comprido do que o meu normal aqui no canal, porque não tem jeito, gente. Esse livro aqui é riquíssimo, riquíssimo. Como eu disse, eu li ele, são 2 capítulos, eu li um capítulo por dia, porque eu fiz questão disso, porque além dos textos normais, dos exemplos que ela mostra, ela propõe exercícios para quem está aprendendo, arte, sobretudo aprendendo desenho, como é o meu caso. Então, assim, eu fiquei embevecido com esse livro e eu não posso deixar de citar algumas partes aqui nesse vídeo, porque fica, inclusive, como um documentário para mim mesmo, né? E para quem se interessar por esse tema, que é muito bacana. Logo na introdução tem 2 partes que eu achei, assim, fantásticas. Primeiro, ela cita nada mais, nada menos do que Einstein, né? Aí, pô, Einstein é o lado esquerdo do cérebro total. Não é bem assim, não. Olha o que é que ele dizia. O que é que Einstein disse, ó. A mente intuitiva é um dom sagrado. E a mente racional é um servo fiel. Mas criamos uma sociedade que reverencia o servo e se esquece do dom. Veja, isso foi Einstein, hein? Isso foi Einstein. Então, assim, o livro dela, esse livro, né? Ela divide, vamos dizer assim, cinco características, 5 partes assim, fundamentais para quem está estudando desenho ou pintura ou arte. Que é exatamente a primeira, a percepção das bordas, né? Segunda, a percepção dos espaços, né? O que está do lado e o que está além. A percepção das relações, ou seja, da perspectiva, que é fundamental, né? Em desenho e proporção. A percepção de luz e sombras, né? E texturas, que é outro item que ela aborda muito no livro. E por fim, a percepção gestalt, que é, na verdade, a visão do todo e de suas partes, né? Então aqui é só para pincelar o conteúdo do livro, né? E aí, para exemplificar um negócio que eu achei genial isso aqui, cara, a gente pensa assim, Van Gogh, né? Pô, o cara é um gênio, né? Pô, o cara é brincadeira, não viveu tantos anos assim, né, no meu velhinho, mas ele produziu, assim, as artes dele, uma coisa fabulosa, né? Esse cara tinha o dom, né? Olha o dom. Aí perceba o que é que ele escreve em uma carta para o irmão dele, chamado Theo, né? Ele estava sugerindo que ele se tornasse pintor, né? Então o que é que o Van Gogh escreveu para esse amigo, para esse irmão dele, que é o Theo? Diz assim, ó, quando você falou que eu devia ser pintor, achei que isso não era prático, nem quis ouvir mais a respeito. O que me fez parar de duvidar foi ler um livro esclarecedor sobre perspectiva, Le Guide de l'Abysse Diossano, não sei se a pronúncia é essa, mas é isso, de Cassange. E uma semana depois eu desenhei o interior de uma cozinha que tinha fogão, cadeira, mesa e janela, tudo em seus devidos lugares e com suas pernas.
Ao passo que antes eu achava que acertar a profundidade e a perspectiva em um desenho era bruxaria ou pura sorte. Eu estou colocando isso para mostrar para vocês como um gênio, né? E realmente foi um gênio. Como Van Gogh estudou para dedéu, estudou muito para poder chegar aonde ele chegou, né? E aí ele diz assim, outra parte que ela coloca já mais no meio, para o fim do livro, ele diz assim, ó, segundo um ditado espirituoso, corrente nos círculos artísticos, todo artista precisa de alguém que fique atrás dele com uma marreta para avisá-lo quando deve parar. Eu fiz questão de colocar isso, principalmente para os meus colegas, meus amigos, né? Iniciantes lá do curso e de outros locais também, que se deparam com esse dilema. E isso é uma coisa muito diária em quem desenha, gente. Quando parar, né? Quando terminar, quando é que está pronto uma obra, né? Um desenho que você faz, uma pintura, né? Nunca está pronto, gente. Tem que ter alguém com a marretinha para dizer, opa, para aí, senão você não termina nunca. Eu achei esse negócio muito bacana, né? Outros dois conselhos que ela coloca aqui, que eu achei muito legal, que é assim, ó, não é dela, né? O primeiro agora é de um artista florentino chamado Cennino Cennini, no livro O Livro da Arte, isso de 1435, veja que viagem, né? E diz assim, ó, se estiver determinado a continuar praticando o desenho, não deixe de desenhar alguma coisa todo dia, pois, por menor que isso seja, será de grande valia e lhe dará um bem enorme. Eu tento fazer isso, né? E eu acho que meus colegas também, todos os dias, né? Outra que ela coloca nesse capítulo, já mais para o final do livro, é assim, ó, é preciso perseverar no desenho. Aí não é só para o desenho, é para tudo na vida, né, gente? Desenhe com os olhos quando não puder desenhar com o lápis. Eu achei isso muito bacana, porque se desenha muito, né, na verdade, quando a gente começa a estudar essa arte, com os olhos, né? Os olhos fundamentais da percepção do que a gente está vendo para desenhar. Esse texto foi do artista neoclássico francês Jean-Auguste Dominique Ingres. Ele é um renomado por sua maestria no desenho, esse autor dessa frase agora. E aí, gente, para finalizar esse breve vídeo sobre esse livro tão bacana da Beth Edwards, eu queria ler aqui uns dois trechos finais mesmo, no penúltimo capítulo dela, do livro dela, onde ela fala de arte rupestre. Rapaz, esse tema é interessantíssimo. Eu queria fazer um adendo aqui e colocar uma fala, né, no meu entendimento, de um amigo nosso, hoje é um grande amigo nosso, se chama Caio. Ele é um aluno desse curso nosso de desenho do segundo semestre de 2021, que eu estou fazendo o estudo Daniel Brandão. O Caio é um jovem de mais ou menos 20 e poucos anos, 24, não lembro direito a idade dele, não é 24, 25 anos. É um jovem brilhante, né? Brilhante cearense. Ele é artista, se dedica ao teatro, está estudando história, é um cara assim. O cearense, gente, quando dá para bom é ótimo. Esse menino, então ele é da nossa, logo na primeira aula, em agosto, o que é que ele falou sobre pintura rupestre? Ele estava falando sobre pintura, desenho e tal, aula introdutória, né, do curso de desenho Daniel, e ele falou mais ou menos assim, ele disse, rapaz, vocês sabem essas pinturas rupestres que a gente vê aí, desenhos, né, pesquisas, né, dos arqueólogos e tal, e antropólogos nas cavernas daqui do Brasil, do mundo todo? Essas pinturas são interessantes porque a filosofia delas não é o que a gente pensa, não. O que a gente pensa é que o cara vai lá, o nosso irmão lá das cavernas, vai lá, mata o javali, né, o bicho que for lá, o elefante, o que for, traz e retrata, né, nas cavernas, né, faz o desenho, a pintura daquele animal que ele abateu. Mas o Caio disse que não, é justamente o contrário. Era uma coisa meio filosófica e artística que os nossos irmãos das cavernas, naquela época aí, faziam a pintura primeiro, o desenho primeiro, né? Para que eles pudessem, através daquilo, com aquele sentimento, aquele espírito deles, caçar aquele animal. Então era exatamente o contrário. Isso segundo o Caio, pesquisas, né, de antropologia que ele andou estudando aí. Eu achei esse negócio fantástico, gente. E aí quando eu me debati nesse livro da Beth Edwards, com esse capítulo, que ela aborda muito e mostra muito, eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês,
as fotos, né, dos desenhos em pintura rupestre. Tem algumas pessoas que equivocadamente acham que pintura rupestre é tudo igual. Aí você pega um aqui no Brasil, né, que tem vários no sul, e aqui no Piauí também tem e tal, e compara com o que tem na Espanha, na Alemanha, não sei onde, e diz que é tudo igual. É só aquele javalizinho. Não tem nada a ver, gente. É uma pintura extremamente elaborada, como a Beth vai colocar aqui nesse livro, e eu faço questão de ler esse finalzinho para a gente encerrar esse vídeo com essa parte que eu acho brilhante, gente. Como a gente não conhece, né, os nossos ancestrais, o nosso passado, e como é bela essa nossa história, e a história da arte, isso é a história da arte, né? Nesse finalzinho do livro dela, ela coloca assim, ó, criatividade pré-histórica, olha só. Entre as primeiras inovações criativas dos humanos pré-históricos estão as ferramentas feitas de pedra, ou seja, em 2,5 milhões de anos atrás, e o uso controlado do fogo, cerca de 400 mil anos atrás, seguidos pela invenção de agulhas de ossos com buracos para tecer roupas feitas com peles e couro de animais. Em 2009 foi descoberta na Alemanha uma flauta, percebam, uma flauta de 35 mil anos, sugerindo que a cultura neandertal era mais avançada do que se supunha. E certamente é preciso citar os desenhos e pinturas rupestres descobertos na Europa, África, Austrália e em outras partes do mundo. Em 1995, magníficos exemplos de arte rupestre datados de 32 mil anos antes de Cristo foram descobertos em Chauvet, na França. Resta saber o significado de tais obras de arte genuinamente criativas em termos de desenvolvimento do cérebro humano. Apesar de muitas teorias, muitos cientistas ainda as julgam simplesmente inexplicáveis. É um negócio assim fantástico, gente, o que a gente observa nessas desenhos, pinturas rupestres. Aí, para encerrar mesmo, eu queria mostrar para vocês, e eu vou tentar pegar esse bisão e colocar aqui, o bisão de Altamira, na Espanha, que é um negócio, um desenho, não sei se é um desenho, uma pintura, uma arte assim fantástica, gente. Qualquer pessoa que vê e ouvir essas palavras que eu vou colocar aqui vai ficar abismado com isso, né? Com essa arte, como era grande, né? E bonita e profunda a arte dos nossos antepassados. Ela diz assim, ó: as dificuldades enormes e condições tão adversas naquele contexto primitivo para retratar artisticamente várias espécies de animais comprovam que os artistas rupestres tinham uma determinação férrea e habilidades perceptivas extraordinárias. Acho que a arte rupestre indica que os primeiros humanos modernos passaram a ter imensos poderes de visualização. Olha que interessante. Isso suscita a seguinte questão: essa capacidade continua sendo um atributo geral do cérebro humano ou foi sobrepujada por outras criações disruptivas, como a invenção da escrita, vastas linguagens computadorizadas, a internet, né? E as capacidades digitais? Ela faz esse questionamento. É possível recuperar esse grau de poder visual? E o que é preciso para isso? Achei interessante, que é instigante essas questões que ela coloca no final do livro, né? E aí ela diz assim, ó: a história nos inspira esperança. O poder visual inovador dos humanos, em seus primórdios, reapareceu com um milagre grego, feneceu durante a Idade Média e ressurgiu no Renascimento. Será que o conhecimento crescente sobre o cérebro humano e suas capacidades pode resultar em um novo renascimento? É a pergunta que ela deixa no final do livro. E aí ela deixa uma frase também de Albert Einstein, de 1946. Ela diz assim, ó: a liberação da energia atômica mudou tudo, menos nossa maneira de pensar. E no mesmo artigo diz assim, ó: uma nova maneira de pensar é essencial para a humanidade sobreviver e alcançar níveis mais altos. Isso o Albert Einstein, né? Num artigo Atomic Education Used by Einstein. Isso no New York Times em 25 de maio de 1946. E eu vou deixar vocês com a imagem desse bisão aí, né? O bisão da caverna de Altamira, na Espanha, que eu acho esse negócio lindo, simplesmente lindo, né? E finalmente com a frase do grande Picasso, né? Picasso dizia assim, ó: após Altamira, tudo é decadência. Fiquem em paz, meus amigos. Obrigado por ter acompanhado até aqui este vídeo, né? Espero que tenham gostado desse livro, na verdade, desses dois livros que eu acabei comentando aqui com vocês.
Comente o que desejarem, curta o vídeo, né? Se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda e coloque as notificações para receber as novidades do canal. Um forte abraço.